Fala pessoal, muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o trader Gustavo Rufato, sou trader e criador dos conteúdos da Grow. E hoje, pessoal, eu tô aqui para mostrar para vocês como desenvolver um robô do zero para o Profchart. Isso mesmo, do zero. Vocês vão aprender a fazer um robô básico e depois é só ajustar ele, colocar mais setup, colocar mais média, colocar mais indicador, o que você quiser, mas a estrutura do código você vai ter só me acompanhando aqui nesse vídeo. Gostou? Então simbora lá e vamos fazer esse robô junto. Então galera, aqui a gente está com o Profchart aberto. Antes eu quero mostrar as estratégias que eu tenho aqui, tudo testando na demo. A gente tem variações do GTT, que é o nosso robô chefe hoje, que dá resultados absurdos. Vamos dar uma olhada no resultado dele mensal aqui, no mês de junho. Olha só que curva linda de capital. Ou seja, agora dia 23, junho já está nos dando R$4.000. Claro, tem custos, ó. Com os custos ele baixa, ele é robô de alta performance, vai para 3. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês que dá para desenvolver robô bom, dá para ter robô bom no day trade. Vamos lá. O que a gente precisa agora? A gente tem que vir aqui em estratégias, editor de estratégias, e aqui vai vir em nova. Clica aqui, só vai aparecer essa abinha aqui do lado, a gente só dá um OK e certo. Então, pessoal, a gente tem algumas variações nela, né? A gente tem que começar a entender um pouco da estrutura do código e tem que dar uma explicada primeiro. Então, assim, a gente tem a primeira parte da estrutura, a gente tem parâmetros, tá? Eu gosto de colocar sempre a primeira estrutura como parâmetros. Parâmetros. O que é isso aqui, Gustavo? Opa, de novo. Parâmetros. Beleza. O que quer dizer isso aqui? O parâmetro, que é parâmetro, às vezes dá uma bugada aí, é uma vírgula errada na programação disso aí. O parâmetro, vamos supor, eu quero colocar um valor média. Então, eu quero colocar um valor da média, eu vou começar a fazer o meu setup com uma média de 10. Então aqui eu coloco 10. O que mais que eu posso ter? Vamos colocar uma outra média, valor média 2. Aí eu vou colocar uma média de 9. Então, basicamente o parâmetro você escreve ele aqui e na hora de colocar no código, você só, quando tem que fazer alguma alteração, você altera aqui direto. Porque senão, por exemplo, vamos supor que no meu código eu tenho escrito 30 vezes média móvel. E eu vou ter que mexer uma por uma. Aí eu tenho que ir lá na média móvel mudar o valor, mudar o valor, mudar o valor. Se eu fizer isso aqui como um parâmetro, que é isso aqui que a otimização depois que a gente vai testar, ela usa, já fica mais fácil. Eu só mudo aqui e ele muda todo o meu valor de referência durante o código, porque o código ele vem buscar a referência aqui desse valor. Eu sei que é meio complexo no início, ainda mais que a gente não está com o código pronto, mas depois vocês vão vendo o desenvolvimento do código e aí vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, passando a parte do parâmetro, a gente pode ter uma parte chamada variáveis também, tá? E ela vai fazer a associação se é verdadeiro ou falso. Tu vai dizer se essa variável que tu vai dar o nome, tu vai dar o nome para ela, tu vai dar uma fórmula, se ela vai ser matemática, se ela vai ser número inteiro, se ela vai ser número decimal. Nesse momento agora eu não vou entrar nisso, que é um pouco mais complexo para a gente fazer o desenvolvimento, mas saibam que existe isso, tá? Então a gente vai começar com um código básico, a gente tem que ter estrutura, a gente tem que colocar a estrutura quando é sinal de compra, quando é sinal de venda, a gente tem que colocar o que ele tem que fazer se for sinal de venda e sinal de compra, e nós precisamos também colocar se estiver comprado ou se estiver vendido as saídas, tá pessoal? Então agora a gente vai começar a descrever um pouco mais do código. Então pessoal, eu nem pensei um pouco aqui antes de fazer o vídeo e eu acho que é melhor a gente colocar o sinal de colocar as variáveis, tá? Para facilitar nosso código. Vamos trabalhar com essa caixa aqui de variáveis. O que acontece? O código ele começa a trabalhar de cima para baixo, ele vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Então eu vou colocar uma variável aqui que se chama SC, que é sinal de compra, e SV, que é sinal de venda. Eu gosto de trabalhar assim, tá? Então vou colocar 2 pontos, que isso aqui tem que colocar 2 pontos, colocar booleano. O que quer dizer booleano? Eu estou dando que essas duas variáveis são booleanas. O que quer dizer o que é um booleano? Quer dizer que se é 1 ou 2, se é 0 ou 1, ou se é verdadeiro ou falso. Ou seja, o código vai trabalhando por caixas, tá? Ele começa de cima, ele vai descendo, vai lendo para baixo. Eu posso setar ele que ele trabalhe só numa caixa. Por exemplo, eu vou dizer, se o sinal de compra, se não tiver sinal de compra, ele pula aquela caixa. Agora, se tiver sinal de compra, ele vai ficar trabalhando dentro daquela caixa que vai ter as informações de compra, de alvos, de tudo. E ele vai trabalhar ali.
Então, eu estou basicamente dizendo para ele trabalhar dessa maneira. Estou dizendo assim, olha, se tiver sinal de compra, você vai ficar nessa caixa, se tiver sinal de venda, você vai ficar na outra caixa. Mas vocês vão entendendo isso aí conforme o vídeo vai avançando, tá, pessoal? É bem tranquilo. É chatinho no início, mas depois vocês pegarem o jeito, é bem tranquilo. Então, feito isso, eu estou com o parâmetro, eu estou com variável, e agora eu vou ter que colocar um begin. Ou pode colocar início, tá? Eu gosto de escrever em inglês já, porque quando tiver que pegar esse código e transferir para uma outra plataforma, por exemplo, a Black Arrow ela aceita a linguagem híbrida, português e inglês, mas a linguagem mãe do Profchart, ela vem da TraceStation. Então, dá para aproveitar muita coisa se já escrever em inglês algumas partes e jogar para lá, tá, pessoal? Então, por isso que eu gosto de colocar em inglês. Se quer colocar em português, pode colocar. Em vez de begin, coloca início, tá? Então, vamos lá, begin. A gente vai começar o nosso código, tá? Então, como eu defini duas coisas, eu já defini o sinal de compra, eu já defini o sinal de venda. Agora eu vou ter que dizer o que vai acontecer para ser sinal de compra. Então vamos começar com um código aí, vamos pensar alguma coisa qualquer. A gente começa com 2 pontos, põe igual e a gente começa aqui. Vou colocar um parênteses aqui, vamos colocar se o close, que pode ser o fechamento, tá? For maior que a média exponencial, vamos pegar a média normal, e aí qual o valor da média, Gustavo? Ó, você lembra que eu coloquei aqui em cima os parâmetros? Em vez de eu ter que colocar um por um, eu só colocar o parâmetro aqui. Eu coloco o parâmetro valor média, e ele vai ler esse parâmetro, tá? E a gente põe um 0 aqui, põe um close aqui, que é do fechamento da média. Ele ainda tá pensando, tá, pessoal? Então não tem problema, calma aí que daqui a pouco ele já vai entender o nosso código. Ó, viu? Aqui eu coloquei close só lembrando, porque tem que dizer se é da abertura, do fechamento, do que é. O Profit trabalha com abertura, fechamento, máxima e mínima, tá? Então, pra gente dar o setup disso aí, em tudo, a gente tem, pra dar as ordens, tem que levar essas variáveis. Fechamento, máxima, mínima e abertura. Então, são essas variáveis. E a gente tem que pegar, então, assim, se o fechamento do Q no 1 for maior que a média de 10, o fechamento dela, e vamos pegar aqui que o close. Agora isso aqui é interessante, ó. Quando eu faço isso aqui, quando eu coloco esse símbolo aqui, vocês estão olhando, isso aqui quer dizer que eu estou me referenciando ao que no anterior, que nosso código, tá? Ele começa a ler, ele começa fazendo o código assim, tá? Ele vai lendo de trás para frente. Então, para eu dar o código anterior, eu tenho que dizer que esse close 1 aqui, tá? Então é o que no anterior. E o que no anterior for menor que a média, a gente vai voltar aqui, vai colocar valor, média. No início vocês podem pensar, Gustavo, mas se colocasse o 10 era mais rápido. Sim, mas depois quando tiver que alterar, vocês vão ver que é muito mais fácil eu colocar valor média dessa maneira. Então assim, se o candle anterior for menor que o valor da média de 10, tá? E aí o que daí é o fechamento da média, esse aqui é o nosso sinal de compra. Então assim, vamos começar com isso. Esse aqui vai ser o nosso sinal de compra. Então, a gente precisa dessas duas variáveis, tá? Para fazer o nosso sinal de compra. Olha só, deu um erro aqui, porque a gente tem que fazer o seguinte, pessoal. Parênteses aqui. Tem que fechar essa expressão. E aqui, tá com mais um parênteses para fechar aqui. Então, agora a gente precisa de mais um aqui. Ó, a gente tem que fechar toda a expressão, senão ele não aceita, tá? Então, fechada essa expressão, a gente vai agora, vamos ir para o sinal de venda, tá? Sinal de venda também, vamos fazer aqui sinal de venda. O que dá para fazer? Olha só, pessoal, basicamente é o seguinte, eu estou dizendo, se o fechamento do que no anterior estiver abaixo da média de 10 e o fechamento do que no atual fechar acima da média de 10, vai ser um sinal de compra. Então, para o sinal de venda, tem que ser inverso. O fechamento do que no anterior tem que estar acima da média de 10 e o fechamento atual tem que estar abaixo. Então, o que eu posso fazer para não ter que digitar tudo de novo? Eu venho aqui, copio aqui, colo, e aí eu inverto o sinal. Então, então o fechamento, vou começar daqui, ó. O fechamento do que no anterior tem que estar acima da média e o fechamento do que no atual tem que estar abaixo da média. Então, esse aqui é um sinal de compra. É bem simples, é muito básico esse setup, tá? Então, não tem muito erro disso aqui. Então, essa aqui, a gente definiu o sinal de compra e aqui a gente definiu o sinal de venda, tá, pessoal? Então, pessoal, nesse bloco a gente já definiu onde vai ser o sinal de compra, onde é o sinal de venda, né? E agora o que a gente precisa fazer? Se der o sinal de venda, o que vai acontecer? Então, vamos lá.
A gente tem pode ter expressão de a gente pode estar comprado, se tiver comprado não quero que aconteça nada, agora eu quero que ele entre ao mercado se eu não tiver comprado. Então a gente vai colocar assim, vai começar esse código se, pode ser o se, pode ser o if not, se não estiver, is bought. Isso aqui é uma expressão própria do Profit, tá? O que eu estou dizendo com isso, pessoal? Se eu não tiver comprado e por sinal de compra, then, então começa. Isso aqui é bom ter um pouquinho de inglês para ter uma base, tá? Então é bom sempre. Eu gosto de programar em inglês, porque eu falei, é mais fácil depois de eu transferir entre as plataformas, tá? Então, ó, se eu não tiver comprado e der o sinal de compra, então, eu estou dizendo então, o que ele tem que fazer? Agora ele vai ter que fazer alguma coisa. Então eu tenho que começar uma expressão nova, então eu tenho que começar com begin, pode ser início, tá? Então eu tenho que dar alguma coisa para ele fazer. Então, o que eu quero que ele faça, pessoal? Se eu tiver, como eu mostrei, é um sinal de compra, e se tiver comprado, o que eu posso fazer? Eu vou comprar a mercado. Então, existe uma expressão aqui que se chama buy at market, ou seja, comprar a mercado. E aqui eu posso colocar um aqui, que é o valor dele, buy at market. Opa. Então, ele vai comprar um contrato. Tá? Eu não preciso nem colocar isso aqui eu coloquei só para definir a quantidade de contratos que ele vai comprar mercado, tá, pessoal? Então é bem simples. Então ele vai comprar mercado, aí eu quero outra coisa, eu quero que ele pinte também o meu código. Então vou pintar minha barra, então eu vou colocar aqui a expressão paint bar, sempre assim, CL, e cor que a gente pode colocar para pintar, vou colocar para ele pintar de yellow, de amarelo. Então ele vai pintar de amarelo, se ele vê o sinal de compra, ele vai comprar mercado e ele vai comprar um lote a mercado e ele vai comprar e vai pintar a barra de amarelo. E aqui eu encerro, opa, e aqui eu coloco um end e assim, ó, vocês viram que eu fechei essa caixa, ó, vocês viram que eu já fechei essa caixa aqui. Eu estou com uma caixa fechada. Eu já posso também fazer o seguinte, para melhorar aqui a estratégia, eu vou colocar mais um end. Eu comecei todo o código com um begin, então eu tenho que sempre fechar com end, tá? Então, vamos fazer aqui para simplificar para todo mundo, para a gente entender. Se der sinal de compra e não estiver comprado. Outra coisa, pessoal, essa barra que eu estou evidenciando aqui, ele anula essa linha, tá? Então eu posso escrever o que eu quiser, não vai interferir no nosso código. Vou aqui barra, verificar se der condição de compra, tá? Então, coloquei aqui verificar se der condição de compra. Então, pessoal, já defini se dá condição de compra, se dá condição de venda, e agora eu defini que se confirmar a condição de compra, o que ele vai fazer? Ele vai comprar mercado. Então, o que está faltando fazer? Falta agora dizer a condição de, agora falta dizer se tiver condição de venda, o que ele vai fazer? Então, se der sinal de venda e não estiver vendido. Então vamos vir aqui e a gente vai começar. If not. Vamos pegar aqui. O que é legal disso aqui, tá, pessoal? A gente como já tem um código base, tá? É muito mais fácil depois tu criar uma estrutura. Depois, basicamente, tu copia a estrutura e só vai mudando os dados, tá? Depois que tu aprender a fazer a primeira estrutura. Então, se não tiver is sold, se não tiver vendido, tá? And sinal de venda, então, aí, de novo, lembrando, se não tiver vendido e ter sinal de venda, eu tenho que dizer para ele fazer alguma coisa. O que vai ser essa outra coisa? A gente vai colocar aqui begin, a gente tem que começar uma ação, tá? Begin é sempre começar uma ação, pode ser início, vocês também podem colocar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vender a mercado, tá, pessoal? Então vamos fazer aqui. Eu quero que vai ser sell short at market. É em inglês isso aqui, não tem como fugir, tem que ser em inglês. Então por isso que é bom, eu já estou fazendo em inglês para vocês terem uma noção melhor, tá? Então vamos lá. Então sell short at market, eu vou colocar um lote, eu quero que ele venda um lote, tá? E eu vou querer que ele pinte paint bar CL. Tem que colocar sempre CL, vamos colocar uma cor de venda aqui. Ali foi amarelo, vamos colocar blue, tá? Só para fugir um pouco do padrão verde e vermelho, tá? E aqui eu tenho que colocar um end para fechar esse bloco aqui. Mas lembre-se, olha só, esse bloco está ligando todos eles, mas esse bloco liga aqui, esse bloco liga aqui. Por que eu faço dessa maneira? Olha só, pessoal, se eu dar o sinal aqui, sinal de compra, sinal de venda, tá dando aqui, né? Sinal de compra, sinal de venda.
Então ele vai vir aqui identificar, ele vai ver que não está comprado, ele vai ficar, não está comprado, não está comprado, não está comprado, não está vendido, e ele vai ver, opa, aqui deu sinal de venda. Opa, deu sinal de venda, ele vai ver, não está comprado, está vendido, ele vai ficar, e deu sinal de venda, sinal de compra, desculpa, deu sinal de compra, ele vai ficar trabalhando nisso. Se ele ver que deu sinal de venda, tá? E ele não está vendido, ele não vai ler esse código, ele vai pular para esse, tá? Ele vai pular e vai ficar olhando aqui o preço. E agora o que falta para nós? Tá faltando fazer o bloco da saída, né, pessoal? Mas primeiro vamos ver se ele realmente funcionou, tá? Então a gente pode vir dar um play aqui. Vamos mudar o ativo aqui, ó, aí já tá dando, ó, já tá pintando. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar o ativo aqui, vou colocar um outro ativo, o índice. E a gente vai ver se realmente ele já está funcionando. Vou colocar aqui no gráfico de 5 minutos. E, eu vou querer uma coisa que ele faça aqui para mim, para também facilitar o código. Eu posso colocar, tá? Plot. Eu vou colocar... deixa plot só, que ele vai plotar lá. Vou colocar aqui plot. Média. Close. Então, ele vai plotar pra gente isso aqui. Vamos ver, tá dando um erro. Vamos ver o que tá dando de erro. Tá faltando mais um parênteses, claro. Agora sim, pessoal. É um detalhezinho que às vezes dá, tá? Ó, então, deixa eu tentar colocar isso aqui pro gráfico pra gente ver melhor. Então, voltou pro gráfico. Olha só, pessoal. Deixa eu mexer aqui na tela. Olha que legal. Será que tá funcionando? Vamos ver, vamos pegar de início. Então, olha só. A gente mandou pintar de azul. Vamos ver. Ó, pintou de azul quando é venda e a gente pintou de amarelo quando é compra, né? Então, olha só que legal. Vamos pegar aqui. Olha só, esse aqui foi o primeiro candle do dia. Já pintou. Ele abriu um gap, já pintou de azul, então tá funcionando. Esse candle aqui, ó, vamos dar um zoom aqui pra vocês verem. Esse candle aqui é o candle anterior, tá? Tava abaixo da média e ele viu que esse aqui fechou acima, entrou comprado. E olha só, pessoal, esse candle estava acima e ele viu que esse aqui abriu abaixo, né? Já abriu abaixo. Então esse aqui, por quase, assim, por pouquinho que foi, já abriu abaixo e ele já colocou venda. Esse aqui abriu acima, fechou e assim foi indo. Então, pessoal, o setup está funcionando. Agora, se estatisticamente funciona, a gente não sabe, né? A gente está testando ele, ó. Olha só que horror isso aqui. Isso que a gente também não tem alvos, está tudo aberto, né? A gente deixou só aberto o código para ele comprar e vender, basicamente isso. Mas já deu para ver que ele está funcionando, né? Vou colocar um outro tempo gráfico, vou colocar um gráfico maior aí, vou colocar um gráfico de 60 minutos. Vamos ver se ele funciona. Ele está atualizando, olha só que legal, que legal, que legal. Vamos olhar aqui, ó, fechou abaixo, confirmou, fechou acima, ele fechou a operação. E aqui que está acontecendo, tá, pessoal? Ó, quando ele está vendido, tá? E dá o sinal de compra, ele está basicamente só fechando a operação, tá? Porque, vamos lá, eu disse para ele, se tiver comprado ele vende, se tiver vendido ele vai comprar. Eu não estou falando para ele mudar a operação. Eu posso também colocar um outro bloco e, se caso tenha o sinal, ele vai reverter a posição. Isso eu posso fazer também, tá? Então, vamos lá. Olha só que legal. Então, basicamente é para a gente olhar que o código está funcionando e se a gente for ver no gráfico de 60 minutos, a gente já tem um fatorzinho de lucro positivo. É pouca coisa, mas a gente já viu que está dando resultado, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos melhorar nosso código, tá? Então a gente já tem, já está plotado aqui, a gente já viu que ele está funcionando, que está legal ele. Então o que a gente pode começar a fazer? A gente pode começar a dar saídas, tá? Então vamos fazer a nossa saída. Então vamos colocar aqui, vamos começar um novo bloco. Se tiver comprado ou se tiver vendido, né? É isso que a gente precisa agora. Então vamos colocar, se estiver comprado, buscar saídas. Então, vamos lá. Então, como é que a gente começa esse bloco, pessoal? A gente tem que dizer, ó, if, se, a gente agora coloca is bot, e não é mais o not bot, e é se tiver comprado. Então, a gente vai colocar aqui. Vamos pensar que a gente pode colocar, a gente tem que definir primeiro um alvo, né? Se tiver comprado, a gente tem que entrar com uma ordem limit. Então, sell short
limit. É uma ordem limite, porque a gente vai comprar. O que a gente pode colocar de ordem? Não, vamos fazer o seguinte, sell to cover limit é melhor. Sell to cover limit. Basicamente o que eu estou fazendo é colocar a ordem oco na estratégia, tá, pessoal? Então vamos lá, o que a gente pode pensar? Qual vai ser o nosso alvo? A gente vai colocar assim, buy price mais 100. Daí a gente está dando que é o valor da saída, tá? A gente está colocando o nosso preço de entrada mais 100 pontos. E a gente tem que também definir um stop para ele, né? Não adianta. Tudo a gente tem que ter um stop. Então a gente tem que usar uma ordem stop, né, pessoal? Porque a gente está comprado, então a gente tem que ter uma ordem stop. Então sell to cover stop. Que deu, não é sell to cover stop, é sell to cover stop. Sell to cover stop. Aqui, perfeito. Então o que a gente vai colocar no sell to cover stop? A gente tem que definir um valor. Então vai ser o buy price menos. Buy price, lembrando, é a nossa posição, tá? Menos 100. Vou fazer 1 para 1 aqui, tá? E a gente coloca. Faltou uma coisa muito importante, né, pessoal? A gente vai comprar, a gente faltou aqui, ó, begin, começar, sempre começar, e aqui a gente dá encerrar. Então, aqui a gente já está com a nossa saída, vamos ver se mudou alguma coisa, já vamos dar um play aqui. Olha só que legal, pessoal, vamos ver. Se a gente tiver comprado, vamos pegar um candle de compra, Aqui ele estopou, pessoal. Ele virou. Vamos ver. Mudou o patrimônio primeiro, tá? Ó, vocês podem olhar que a curva do patrimônio já melhorou um pouco. A gente já tem alvo. Ó, o resultado já melhorou também, viu? Olha só como melhorou o resultado. A curva de patrimônio, eu sei que eu tô aqui na frente, né? Eu tô um pouco na frente, ó. Ó a curva de patrimônio aqui como melhorou. Então, vamos lá. Ali, beleza. Vou tentar mudar de tela aqui. Eu fico um pouco aqui. Não atrapalho tanto. Um pouco aqui. Vamos lá. Então vocês conseguem ver que já melhorou, mas o resultado não estava tão bom. Já melhorou um pouco, o gráfico 60 minutos. Então, beleza, a gente já tem nossos alvos na saída. Vamos dar uma olhada aqui nas operações, ó. Ver quanto que tá. A gente não pode ter alvos muito grandes, ó. Se tiver comprado, vou pegar, puxar a compra aqui, ó. Compra, ó, 20. Isso aqui é 100, que é 100 que eu coloquei. Top 100, é isso aí, pessoal, ó, não tá fugindo, tá? Ele, claro, que muda um pouco, um é 19, outro é 20, porque depende do preço do mercado que tiver, tá? Então isso aqui realmente influencia. E a gente não ajustou a nossa venda, então a gente vê que a nossa venda tá uma loucura só e a gente não viu se funciona, né? Então, beleza. Então, essa primeira parte a gente fez, tá? Agora vamos começar a parte da venda, tá, pessoal? Vamos fazer a venda, ó. Agora vamos começar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos usar a cabeça, né? Mais fácil. Tá? Aqui, ó. Se estiver vendido. Bem. Buscar saídas. Beleza, ó. Vamos lá. Vamos lá. If is sold. Opa. Sold. Isso. Então, a gente começa de novo. Begin. Lembrando, sempre begin. Então, vamos lá. A gente está comprado, a gente está vendido, né? Então, primeira coisa, a gente tem que definir nossa saída. Onde é que pode ser a nossa saída, Gustavo? A gente tem que definir de novo. Vamos lá, pessoal. Se a gente pegou, a gente tem que colocar um buy to cover limit, não é? A gente está vendido, a gente agora tem que estar comprado. Então, é buy to cover limit. Vamos fazer aqui. Buy to cover limit. Então, quanto que vai ser o nosso valor? Vai ser o sell price menos 100, porque a gente tem que comprar, a gente está vendido, né? E o nosso stop vai ser, vamos lá fazer o nosso stop. De novo, lembrando, é sempre inverso, tá, pessoal? Então, aqui vai ser buy stop. Buy stop. Buy. Vou ver se tem outra função, mas acho que, vamos lá, faz tempo, a gente acaba usando sempre a mesma coisa, ó.
buy stop, é isso aí, buy stop, pronto, buy stop vai ser o nosso sell price mais 100. E invertido, lembrando que a gente está vendendo, então o stop tem que estar acima. E se a gente está vendendo, nossa saída tem que estar abaixo. E aí a gente dá um end aqui no final, pessoal, e vamos olhar as estatísticas, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ó, lembrando, nossa estatística aqui, a gente está com R$1.544, vamos ver se vai mudar alguma coisa. E ó, olha só, pessoal, já piorou. A estatística era uma coisa bonita e agora já piorou. Vamos ver se está funcionando isso aqui, vamos vir aqui na parte da venda, ó. Tudo tá com 20, 19, tá certinho, ó. O que acontece? Eu sei que o alvo stop é 20, é 100 e o gain é 100. Então ele não pode passar desses valores e tá certíssimo aqui. Consigo ver, ó, 100, 99, é normal. Do mercado, às vezes ele dá um slippage, ele foge um pouquinho ali do ponto de compra como ele tá comprando no mercado, então realmente tá certo, tá? Então, outra coisa muito importante, pessoal, lembrem, só Jesus salva. A gente tem que salvar essa estratégia aqui para não perder. Vamos lá, aí eu estou fazendo estratégia. Vamos colocar aqui média, estratégia canal 01. É a estratégia canal. Vamos colocar a descrição. Compra acima da média e vende abaixo da média. Então, beleza, a gente já tem a nossa estratégia salva, não pode esquecer disso aí, é importante. Pessoal, basicamente o nosso código está pronto, então. Está pronto, a gente já viu a estatística dele, a gente pode fazer testes, né, com ele, a gente pode mudar os valores. E agora vai chegar um ponto que é legal e que eu vou mostrar para vocês o porquê do parâmetro, tá? Eu falei tanto do parâmetro antes. Dá um zoom aqui para melhorar a visualização para vocês, e aí fica mais fácil, olha só. Aqui no parâmetro eu deixei 9, 10, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, valor, gain, eu vou colocar aqui 100, e valor top, vou colocar 100 também, que é o valor que a gente tem. O que a gente vai fazer agora? Tudo onde tiver o valor de gain, ó, vamos lá, aqui é gain, aqui é o valor do gain, eu vou colocar então o valor de gain, e aqui eu vou colocar o valor de gain. E agora eu vou vir aqui onde tem o valor do stop e vou colocar o valor do stop. Aí no início do vídeo eu falei, pessoal, é bom colocar esses valores de parâmetro e tal, e aí alguém pode ter pensado, não, mas não é bom, é melhor escrever. Só que acontece, vamos lá, ó, agora a gente vai vir para as nossas estatísticas. Olha que legal isso aqui. Tá com menos R$51, vamos colocar para rodar que não estava rodando, a gente está com menos R$51. Vamos tentar mudar. Então o nosso valor de gain agora, a partir de agora, em vez de 100 é 200. Vamos fazer uma relação de retorno 2 para 1. Vamos se melhorar. Olha só, pessoal, já positivou. Já começou a dar uma curvinha mais bonita. Ó, esse aqui deu problema. Provavelmente, vamos dar uma olhada o que acontece. Quando acontece isso aí, provavelmente ele dormiu vendido, tá? Vou pegar o pior resultado. Ver o que aconteceu com o pior resultado. Ó, realmente, ó, ele posicionou às 17 do dia anterior e dormiu vendido, tá? Então a gente tem depois maneiras como controlar isso aí. A gente já identificou isso aqui, então eu já vou mudar isso aqui. Só antes eu quero mostrar para vocês sobre a questão do stop, tá? Então vamos tentar diminuir o stop, colocar um stop de 50 pontos, ver se melhora o nosso capital. Olha só, pessoal, é uma estratégia que dá resultado, nem eu acredito. Fiz uma estratégia sem querer, tá aí uma estratégia para vocês, gráfico 60 minutos dando dinheiro aí, pessoal. Tá dando dinheiro. Olha só que maravilha essa curva de capital. Nenhum fugiu do stop. Nem eu acredito nisso aqui. Olha que curva bonitinha. Vamos ver aqui, vamos ver melhor a estatística. Acabei de dar um setup para vocês de graça, pessoal, que funciona. Olha só que loucura. Tá um down baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Gráfico de 60 minutos. Olha que loucura. 438 operações, tá? E olha que linda essa curva de capital. Nem eu acredito. Pô, mereço um like, hein? Mereço um baita de um like. Vou deixar aí o robô já para alugar. Não, eu tô brincando, pessoal. Isso aqui vocês já têm acesso, então é só vocês construírem, tá? Outra coisa. Vamos lá que eu vou mostrar agora para vocês como resolver o problema de não ficar posicionado do dia para o outro. Isso aqui é um robô para day trade. Pessoal, para a gente ajustar o problema de ficar posicionado, vamos voltar aqui o valor. O valor do stop é 200. Podem ver aqui no gráfico, ó, eu ainda tenho disco que fica posicionado, né? Então, como é que a gente corrige isso? Bom, eu gosto de fazer o seguinte, a gente coloca um beguinho aqui na frente, tá?
esse código, esse begin, a gente vai precisar de mais um end aqui embaixo. E nesse end a gente vai colocar aqui embaixo, eu vou colocar assim, if time, se o tempo for maior que 17 e 15, then begin, começar, close position. Então ele fecha todas as posições, dá um end aqui, tá? Vamos ver se resolve. Vai resolver. Parar o código, tá. Da pau, vamos ver. Olha só, pessoal, não saiu. Ainda tá aqui o problema, olha só. Vou tentar fazer assim. Vai fazer uma nova estrutura de código aqui, que é o seguinte. E dias específicos, tá, pessoal? Isso aqui às vezes acontece. Para resolver isso aqui, às vezes backtest dá uma bugada aqui que não é certo. Não dá, não fica legal. Ó, ele não tá fechando. Ele tá entrando às 8, às 6 da tarde. Olha só, ele tá entrando às 6 da tarde, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, Tudo isso aqui que a gente tá tendo, ó. Deixa eu só puxar pra cá. Então a gente vai fazer esse código seguinte. E nesse código a gente começa if time for... If time for maior que 0900, que é o horário de trade, e abertura do mercado, né? And time menor que 1700, and time menor que 17,00, caramba, tá difícil, 00, then, aí ele vai começar todo esse código, entendeu, pessoal? Aí ele vai ficar todo trancado no código, vamos ver. Ele ainda tá entrando nesse horário. Como é que foi? Aê, foi, perfeito. Tá, olha só, tá resolvido. Vamos lá. O que eu fiz? Vamos só mostrar para vocês. Lembra que eu falo? O código ele começa a ler de cima para baixo. Vai lendo os blocos. O que aconteceu? Eu coloquei aqui que no início do código, se o tempo for maior que as 17h15, ele vai fechar todas as posições, tá? Ele vai fechar a posição, se ela ficar aberta, depois desse horário ele fecha, não tem problema, tá? E agora, nesse código, vamos ver se tá aqui tudo certinho, ó, tá tudo certo, tudo sendo com 200 pontos. E aí eu falei, para ele ler o restante desses blocos aqui, pessoal, para ele ler o bloco de compra, o bloco de venda, o bloco de saída, ele tem que ser, o horário dele tem que ser entre as 9 e as 17. Fora isso, pessoal, ele não faz mais entrada e se passar das 17, for 17h15, ele vai zerar as operações, tá? Então, dentro desse horário não tem problema, ele não vai mais operar. Então a gente está aqui com o bloco feito, tá bem legal aqui, acho que o bloco está resolvido. E vamos só mexer aqui, colocar de novo 100 lá. Vamos ver se aquelas operações ainda continuam nos dando dinheiro, pessoal. Vou colocar de swap de 50, ó, ficou positivo. Depois deixa eu mudar de swap de 50, né? E olha só, curva de capital continua ascendente, tá legal, tá feito, código, tá resolvido o problema e a gente está aqui trabalhando. Então, pessoal, às vezes dá uma bobagemzinha, tá? De tu mexer aqui, mexer ali, a gente tem que parar, olhar. Vocês veem, eu já tenho um monte de robô e às vezes também quando eu vou começar um código do zero, dá uma diferença e, pessoal, só aprende mexendo nisso aqui, só resolve mexendo. Então, a gente já tem um setupzinho legal aqui. De novo, querem copiar, fiquem à vontade para copiar esse setup. E aqui, olha só, quem quiser fazer teste, eu não quero a média de 10, eu quero a média de 200. Vamos ver se a média de 200 fica melhor. Ó, a média de 200 não ficou tão boa, dá menos entrada, ainda mais que a gente está num gráfico longo, a gente está de 60 minutos. Vamos ver a média aqui de 17. A média de 17 também dá um resultado não tão bom.
que quer dizer isso aqui? Então vamos fazer a média de 34 só pra gente ver. Também não ficou tão bom. Vamos pra média de 7,2. Não ficou bom. Então, pessoal, o que quer dizer isso aqui? Quando se eu estou aumentando a média, está ficando pior, e antes com a média menor estava melhor, então o que a gente tem que fazer? A gente está com a média de 10 antes, né? Olha só. Média de 10 é o resultado, então a gente tem que baixar a média. Vamos colocar a média de 9, que eu deixei ali embaixo, não usei ela, né? A média de 9 tá mais ou menos. Vamos ver a média de 8. A média de 8 também já te dá um resultado bom, olha só, já dá uma curva de capital bonita. Então, pessoal, já consegui um setup para vocês aí. Vou baixar ele aqui, quem quiser copiar. Vai tirando o print, vai pausando o vídeo e copia. Então a gente está com um setup, vamos salvar. Setup de média. De fechar acima da média, compra. Se fechar abaixo da média, vende. Tá bem legal o setupzinho, pessoal, tá bem feito. E agora, o que a gente vai fazer na parte 2 do vídeo vai ser otimizar esse setup, porque o vídeo 1 ficou muito longo. Eu espero vocês na parte 2. Se gostou, curte, compartilha, deixa nos comentários aí e obrigado pela paciência de vocês.